Bom dia, turma. Quinta atividade de física, segundo ano. Calorimetria, calor sensível. Hoje nós iremos dar início à calorimetria, certo? Passei um vídeo aula. Esse vídeo aula é para vocês assistirem e copiarem o conteúdo do vídeo no caderno. Então, a quinta atividade só vai contabilizar quando você me mandar o conteúdo do vídeo e as atividades. As atividades da quinta atividade não precisa copiar as questões no caderno, elas são do livro. Eu só quero as respostas, certo? O conteúdo calorimetria calor sensível se encontra na página de vocês, da 64 a 66. Para responder as questões da página 67, quais são? A questão 27, 29, 32 e 33. 27 questão, página 67. Ela é do Enem. A água apresenta propriedade físico-química que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição, por uma unidade de massa. Para convertê-lo em vapor na mesma temperatura que no caso da água, é igual a 500 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto acima confere a capacidade de... Então, na 27ª questão, você vai marcar o item que tem relação com o elevado valor do calor latente de vaporização da água. Você vai marcar qual é o papel que esse líquido desempenha nos organismos vivos. É o A, o B, o C, o D ou o E? A 29ª questão, ela quer que você explique por que em locais desérticos durante o dia é muito quente e à noite é frio. Então, você vai ter que explicar por que isso acontece. Na 29ª. A 32ª questão, ela quer que você imagine que você tem 3 corpos, A, B e C, cada um com massa de 1 kg. Então, todas as 3 têm massa de 1 kg. Todas inicialmente a 10 graus Celsius. Então, todas vai estar a 10 graus Celsius, A, B e C. Coloque os materiais em ordem crescente de temperatura, depois de cada uma deles ter recebido 1000 calorias. Considere que o material de cada corpo tem calor específico. O corpo A é 0,1 caloria, o corpo B 0,4 calorias e o corpo C 1 caloria. Na 32ª questão, qual a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor trocado igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação da temperatura. Aí eu anotei aqui os dados que a questão me deu, certo? Ela falou que a massa é 1 kg ou 1000 gramas. Ela me dá a quantidade de calor trocado, que é 1000 calorias. Ela me dá a variação. Gente, eu tinha colocado aqui errado, tá? Aqui não é a variação da temperatura. Aqui é só a temperatura inicial que ela me dá, que é 10 graus Celsius, porque o que ela quer é a temperatura final. E ela me dá o calor sensível do corpo A, que é 0,1, do corpo B, 0,4 e do corpo C, que é 1. Aí eu vou jogar esses valores na fórmula, eu vou fazer essa continha no corpo A, no corpo B e no corpo C. Eu vou fazer com vocês o do corpo A e o corpo B e C, vocês vão fazer da mesma forma do corpo A. A única coisa que vai mudar é o valor do calor sensível do corpo B e do corpo C, certo? Já coloquei aqui a fórmula, que é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação da temperatura. Coloquei os valores que a questão me dá, 1000 da quantidade de calor
1000 da massa, 0,1 do calor sensível do corpo A. Aí eu abri aqui a variação da temperatura, como é que eu acho? Temperatura final menos a temperatura inicial que ele me deu, que é 10. Quando você for fazer o do corpo B e do corpo C, o único valor que vai mudar é esse aqui, ó. É o do calor sensível, certo? O do calor sensível do corpo A é 0,1. Do B e do C, ele já deu na questão e eu mostrei mais na frente quais são, certo? Então, o único valor que vai mudar no corpo B e no corpo C é esse. O resto vai ficar tudo igual e os cálculos que vão mudar, né? Porque você vai mudar um valor. Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa conta? Esse 0,1 que está aqui fora do parênteses, ele vai multiplicar a temperatura final e a temperatura inicial. Então, eu vou repetir tudo de novo. 1000 é igual a 1000 vezes... Aí, vou fazer essa continha. 0,1 vezes a temperatura final vai ficar 0,1 Q final. Menos 0,1 vezes 10 vai dar 1. Pronto, tirei o parênteses que tinha aqui, ficou isso aqui. Eu achei isso aqui, 0,1 QF menos 1, certo? Próximo passo que você vai fazer, nós vamos pegar esse 1000 e já que ele tá aqui, ó, depois da igualdade, ele tá aqui multiplicando. Como eu vou passar ele para antes da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 1000 dividindo por 1000 igual, eu vou repetir o restante que eu não coloquei, 0,1 temperatura final menos 1. 1000 dividido por 1000, 1000 dividido por 1000 vai dar 1. Então, vai ficar 1. E aí, eu vou repetir todo o resto. Esse daqui, 1000 dividido por 1000 vai dar 1. E agora, eu vou repetir esse restante aqui. 0,1 temperatura final menos 1, certo? O que agora eu vou fazer, professora? Eu vou pegar esse 1 que está subtraindo. Se ele está subtraindo depois da igualdade, ele vai passar para antes da igualdade somando. Ele vai passar somando porque ele está subtraindo depois da igualdade. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. 1 mais 1 é igual a 0,1 QF, certo? 1 mais 1 é 2, 0,1 QF. O que vai acontecer? Esse 0,1 ele está multiplicando aqui. Então, eu vou passar ele para antes da igualdade. Ele vai passar dividindo. 2 dividindo por 0,1 igual a QF. Então, a temperatura final, que é o QF, vai ser igual 2 dividido para 0,1 vai dar 20. Então, a temperatura final do corpo A vai ser 20 graus Celsius, certo? Esse é o cálculo para o corpo A. Vocês vão fazer esse mesmo cálculo para o corpo B e para o corpo C. Vocês só vão mudar esse valor aqui, que é o calor sensível, porque o corpo B tem o seu e o corpo C tem o seu, certo? 33ª questão, página 67. Considerando os mesmos corpos do exercício anterior, quais são os corpos do exercício anterior? Corpo A, corpo B e corpo C. Coloque-os em ordem crescente da quantidade de calor que devem receber para atingir a temperatura de 20 graus Celsius.
Ó, então, a 33ª questão, lembrando que ela é uma continuação da 32ª, certo? Então, eu vou trabalhar com o corpo A, o corpo B e o corpo C. Só que antes de eu fazer o que a questão quer, eu vou ter que achar a variação da temperatura. Lembrando que ela nessa questão ela me dá a variação, ela me dá a temperatura final que ela vai querer, que a temperatura final é 20 graus Celsius. Só que como ela é uma continuação da outra questão, a temperatura inicial na outra questão era 10 graus Celsius. Então, para me achar a variação da temperatura, eu vou fazer temperatura final menos temperatura inicial. Ok? Então, vai ficar variação da temperatura vai ser igual o valor da temperatura final, 20, menos o valor da temperatura inicial, que é 10. 20 menos 10, a variação da temperatura vai ser 10 graus Celsius. Certo até aqui? Aí essa questão ela quer a quantidade de calor trocado de cada corpo, corpo A, corpo B e corpo C, só que com a variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então, os valores que eu vou usar vai ser da questão anterior. Então, vamos lá, eu vou fazer o do corpo A. O do corpo B e do corpo C vocês vão fazer, certo? Então, o que que ele quer? Ele quer a quantidade de calor, ó, que é esse aqui. Ele quer o quê? Que é a quantidade de calor. Então, vamos repetir qual que ele quer, que é a quantidade de calor. A massa, na outra questão, ele me dá, é 1000. Qual é o calor sensível do corpo A? O do corpo A é 0,1, vezes a variação da temperatura que eu acabei de achar, que é 10. Então, a quantidade de calor, fazendo essa multiplicação, 1000 vezes 0,1 vezes 10, vai dar 1000. Como é a quantidade de calor que ele quer, então a unidade usada é calorias, então é 1000 calorias. Só isso que ele quer. O corpo A vai ser 1000 calorias com a variação de temperatura de 10 graus Celsius. Agora vocês vão fazer para o corpo B e para o corpo C. Os únicos valores que vão mudar é esse aqui, ó, o do calor sensível. O do corpo B, o valor do corpo B, do calor sensível do corpo B é 0,4 e o do corpo C é 1. Vocês vão colocar os mesmos valores, só vão mudar esse e vão resolver essa continha, tá certo? Do corpo B e do corpo C. Se houver alguma dúvida, vocês me procurem no WhatsApp que eu irei ajudá-los. Bons estudos!